Olá, alunos do oitavo ano A, aqui é o professor Tiago trazendo mais um vídeo de matemática para vocês. Hoje eu estou trazendo aqui um assunto novo sobre lugares geométricos, né? Lembrando que nós vamos estar fazendo como sempre, né? Vocês estão mandando as fotos, eu estou anotando aqui tudo que vocês estão fazendo e a gente vai continuar nesse mesmo esquema. Esse assunto aqui é um pouco mais tranquilo, tá? Lugares geométricos a gente vai ver que na geometria plana, né, uma figura é chamada de lugar geométrico quando todos os pontos elas têm uma mesma propriedade. Por exemplo, aqui eu coloquei essa circunferência. Aqui na circunferência, todos os pontos da circunferência, eu coloquei aqui 4 pontos. Ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Mas poderia ter mais, né? Todos eles estão com a mesma distância até o centro, que é o O, né? Que é o ponto O. Como todos eles têm essa mesma propriedade, então é um lugar geométrico, né? E esse R aqui significa que é o raio, né? Porque até a metade da circunferência é o raio. Então todos eles são equidistantes. Equidistante significa que tem a mesma distância, né? Igual distância. Eles têm a mesma distância do ponto O. Então, quando isso acontece, eles são chamados de lugares geométricos, né? Isso aqui é só um exemplo. Mas nós vamos analisar aqui dois casos de lugares geométricos, né? Que um seria a mediatriz, né? Por exemplo, a mediatriz. Nós temos essa reta aqui, a reta AB, né? Essa reta aqui. Essa aqui é uma reta, certo? A gente colocou uma outra reta aqui que é perpendicular, certo? Perpendicular, né? Então ela passa bem no meio dessa reta aqui. Quando ela faz isso, ela passa nesse ponto médio, que é esse M aqui. E a gente chama essa reta de M pequenininho, né? M minúsculo, né? Ela é perpendicular, formando aqui esse ângulo de 90 graus. Então ela passa bem no ponto médio, né? Então isso seria uma mediatriz, né? Ela seria uma mediatriz. E tanto essa parte aqui como essa outra parte aqui são congruentes. Essa semirreta que se formou do A até o M e do M até o B são congruentes, têm a mesma distância. Se aqui, por exemplo, tiver 5 centímetros, aqui também vai ter 5 centímetros. Ela passa bem no meio, né? A mediatriz que a gente chama, né? E por que ela é um lugar geométrico? Porque nós temos aqui esse exemplo. Ó. Se a gente colocar pontos aqui, fora atribuindo pontos, ponto E, F, G, a distância é a mesma. Ó. Essa distância do E até o B é a mesma do F até o B, que é a mesma do G até o B, né? E a mesma distância do E até o A é a mesma distância do F até o A e do G até o A, né? Por isso que eu coloquei aqui, ó, né? Todos os pontos da mediatriz são equidistantes, as extremidades, né? Que seria aqui o A e o B, né? Então EA é igual a EB, né? A distância do E até o A é a mesma distância do E até o B, né? Então eles são equidistantes, então por isso que é um lugar geométrico, tá? Aí tem aqui todas as distâncias aqui sendo iguais, né? Essa é a mediatriz. Nós temos a bissetriz. A bissetriz, em vez dela dividir, a mediatriz ela divide uma reta. A bissetriz ela divide um ângulo, né? Aqui tem um ângulo, tá vendo? Nós temos aqui A e B, e esse S seria a nossa bissetriz, que ele divide bem no meio esse ângulo, né? E aí ele divide esse ângulo em duas partes. Vamos supor, se fosse um ângulo de 50 graus, aí ficaria 25 aqui em cima e 25 aqui embaixo, né? Então seria essa bissetriz dividiria dois ângulos, né? E por que ela é um lugar geométrico, né? A semirreta aqui OS, né, que seria essa OS, ela divide o ângulo AOB, AOB. Esse é o nosso ângulo, tá? Esse ângulo aqui, ó, grandão aqui, é chamado de AOB, tá? E por que eu estou falando isso? Porque nos exercícios vocês vão ver muito isso. AOB, COD, enfim, é o nome do ângulo. Aí vocês têm que analisar que ângulo que é, né? Então por que a bissetriz é um lugar geométrico? É a mesma coisa. Se a gente colocar aqui outros pontos, ó, X, Y e Z, M, R, P, B, vários pontos aqui, ó, eles têm a mesma distância, né? Do X até o M é a mesma distância do X até o N, né? Formando um ângulo de 90 graus aqui e um ângulo de 90 graus aqui. Do Y até o R é a mesma distância do Y até o S. E do Z até o P é a mesma distância do Z até o Q. Então, por isso que é um lugar geométrico, tá? Tem aqui essas propriedades, tá? Então, a bissetriz, ela divide um ângulo. E a mediatriz, ela divide uma reta, tá?
E aí tem os exercícios, esse exercício aqui é de mediatriz, para vocês estarem fazendo. O segundo também é de mediatriz. E esse aqui já é de bissetriz, né? Ó, tá vendo aqui, ó, AOC. Por exemplo, AOC. O que é esse ângulo aqui, AOC? É esse ângulo aqui, ó, AOC. Tá vendo? Então esse ângulo grandão aqui, AOC. Se fosse AOB, seria AOB. Aí seria só esse ângulo pequenininho. Se fosse AOE, AOE, aí seria esse ângulo aqui grandão, né? Então tem que ver certinho qual ângulo ele está pedindo em cada um. Né? A mesma coisa aqui nesse outro aqui, né? Ele dá aqui as medidas certinho, né? E aí tem esse aqui é o único que é um pouquinho diferente, tá? Que aí vocês vão ter que fazer uma igualdade. Vocês vão ter que igualar essa expressão com essa expressão e vai fazer uma equaçãozinha para descobrir o valor do x, tá? Aí quando vocês descobrirem o valor do x, vocês conseguem descobrir o valor do ângulo. Mas é bem tranquilo, tá, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição, né? Estou à disposição no WhatsApp para estar ajudando vocês. Então é isso aí. Fiquem todos com Deus e até mais.